Bom dia, irmãos. Vamos iniciar o culto desta manhã. Nós vamos estar orando. Após a oração. Nós vamos dar sequência. Vou pedir ao irmão Carlos, que esteja orando a Deus, pedindo para que ele receba o culto que nós estamos preparando para ele, que ele esteja abençoando as nossas vidas, a nossa igreja. O irmão Carlos. Amantíssimo Deus, na Tua presença nós nos encontramos neste instante. Queremos, Pai, pedir que Tu possa vir abençoar o responsável de dirigente nessa hora, que o Senhor possa cada vez capacitar ele na direção dessa escola. Ó Deus, muito obrigado por estar aqui e pelos irmãos que estão presentes. Queremos também, o Pai, pedir pelos aqueles que aqui não estão presentes, que o Senhor possa tocar nos corações deles, que o lugar deles é aqui, na escola dominical. Muito obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso que Tu nos deste. Abençoa, Pai, o nosso pregador, nosso pastor, a sua família. Toma ele nas Tuas poderosas mãos. Muito obrigado por tudo. É em nome do Senhor Jesus que nós agradecemos hoje e eternamente. Amém. Amém. Multimídia, conseguiu no esquema? Falta pouco? Nós vamos estar lendo Lamentações 3, de 22 a 23. Leamos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Pode passar isso. Convidar o irmão Gilberto para nós cantarmos o... Eu não vou cantar esse hino, não. Vai ter que ser, não sei o que você vai fazer aí, não. Cantar esse hino número 27, nosso cantor cristão. Esse eu não canto, não. É você mesmo. É você mesmo. Vamos cantar. Alô. Eis dois anjos em harmonia cantar a novo rei. Até me alegria, paz com meu suave rei. Ouçam os povos exultantes, ergam salmos triunfantes, aclamando
É bom quando chega essa época assim, que a gente fica cantando esses hinos natalinos, né? É bacana. Vamos dar sequência. Pula o slide. Irmão Gilberto. Convidar o irmão Gilberto para que esteja trazendo uma meditação musical. Vou tentar cantar um hino, mas é um hino que a minha voz não é bem adequada para esse hino, porque o cantor que canta esse hino, ele tem uma voz possante, a minha voz é muito fraquinha, além do mais estou com o dedo machucado aqui, que levei um beliscão aqui da torqueje, mas eu vou tentar cantar para a glória de Deus. Alô. Desculpa, irmãos, estava sem som. Vou mudar o hino. Não vou cantar, vou mudar o hino. Eu vou cantar o hino sobre o amanhã. Quem sofre incerteza sobre o amanhã. A quem sofra incerteza sobre o amanhã, a quem busca a verdade com um verdadeiro afã, aquele que caminha na vida sem diretriz, aquele que anseia na vida ser bem feliz. Este alguém é você, que triste pelo caminho, é como um barco sem leme, é como uma ave sem ninho, é como uma folha caída e com o resto nada, mas ainda há esperança para você nesta jornada. Há uma luz no caminho, há uma luz no caminho. Renove a sua esperança. Você não está sozinho. Há uma luz no caminho. Em Jesus há esperança para quem desiludido tem a alma em pedaço e acha tudo perdido. Ele faz tudo mudar, dando vida nova a tudo, da paz, felicidade, alegria e o amor. Faz sobre o amanhã mudar o mundo na vida, vai voltar ao seu lugar. Aquela folha caída é o barco, novo leme, a ave, novo ninho, e a você dará a certeza que ele é a luz no caminho. Há uma luz no caminho, há uma luz no caminho. Renove a sua esperança. Você não está sozinho. Há uma luz no caminho. Há uma luz no caminho. Há uma luz no caminho. Amém.
Há mais de 2000 anos atrás, houve um homem que ele contava parábolas, ilustrações, e a gente aprendia muito com as historinhas. Eram algumas histórias que faziam a gente refletir. E eu trouxe uma história muito interessante, e o tema dessa historinha, vou falar assim, né? Tudo que Deus faz é perfeito. Gostaria que você estivesse atento, que é muito bacana. Vou compartilhar com a igreja. Diz assim: há muito tempo, num reino distante, havia um rei que não acreditava na bondade de Deus. Tinha, porém, um súdito que sempre lhe lembrava dessa verdade. Em todas as situações dizia: meu rei, não desanime, porque tudo que Deus faz é perfeito. Ele nunca erra. Um dia, o rei saiu para caçar juntamente com o seu súdito, e uma fera da floresta atacou o rei. O súdito conseguiu matar o animal, porém não evitou que Sua Majestade perdesse o dedo mínimo da mão direita. O rei, furioso pelo que havia acontecido e sem mostrar agradecimento por ter a sua vida salva pelos esforços do seu servo, perguntou a este: e agora, o que é que você me diz? Deus é bom? Se Deus fosse bom, eu não teria sido atacado e não teria perdido o meu dedo. O servo respondeu: meu rei, apesar de todas essas coisas, eu somente posso dizer ao Senhor que Deus é bom e que mesmo isso, perder um dedo, é para o seu bem. Tudo que Deus faz é perfeito, Ele nunca erra. O rei, indignado com a resposta do súdito, mandou que ele fosse preso na cela mais escura e mais fedida do calabouço. Após algum tempo, o rei saiu novamente para caçar, e aconteceu de ele ser atacado, desta vez por uma tribo de índios que vivia lá na selva. Estes índios eram temidos por todos, pois sabia-se que faziam sacrifícios humanos para os seus deuses. Mal prenderam o rei, passaram a preparar, cheios de júbilos, o ritual do sacrifício. Quando já estava tudo pronto e o rei já estava diante do altar, o sacerdote indígena, ao examinar a vítima, observou furioso: este homem não pode ser sacrificado, pois ele é defeituoso, falta-lhe um dedo. E o rei foi libertado. Ao voltar para o palácio, muito alegre e aliviado, libertou o súdito e pediu que ele viesse à sua presença. Ao ver o servo, abraçou-lhe afetuosamente e disse: meu caro, Deus foi realmente bom comigo. Você já deve estar sabendo que eu escapei da morte, justamente porque eu não tinha um dos meus dedos. Mas ainda lá no meu coração, eu tenho uma grande dúvida. Se Deus é tão bom, por que é que Ele permitiu que você fosse preso da maneira como foi? Logo você, que tanto o defende. Aí o servo sorriu e disse: meu rei, se eu estivesse junto contigo naquela caçada, certamente eu seria sacrificado no seu lugar, pois não me falta dedo algum. Lembre-se, tudo que Deus faz é perfeito, seja o que for, mesmo aquilo que aparentemente seja ruim, doloroso. Anote, tudo que Deus faz é perfeito e bom. Ele nunca erra. Bonito, né? Aí, que a gente sempre fala, Deus sabe o que faz. A gente só nos resta confiar. Só isso. Amém. Vamos dar sequência. Vamos ler Mateus 1, de 21
a 23. Mais um texto natalino, né? Leamos. E dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: vamos, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Vamos cantar o hino 160, mais uma vez, irmão Gilberto, dedicação de vidas e bens. Esse é o momento, os irmãos que trouxeram suas ofertas, dízimo, que seja esse momento de dedicação. Convidar o pastor, ele vai estar orando e após estará trazendo a palavra de Deus nesta manhã.
Vamos orar, né? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, muito obrigado mais uma vez estarmos falando contigo através da oração e te agradecer pelo privilégio que temos de, através da nossa vida, Senhor Deus, poder contribuir para a expansão do teu reino a partir da igreja local. Continue, Pai, a cuidar de cada um, a sustentar a cada um em suas necessidades, tratando das coisas que estão além das nossas capacidades. E eu te agradeço, Pai, principalmente pela vida de cada um que se encontra. Não somente aqueles que saem do seu lugar para trazer o dízimo, a oferta, o alimento, mas a cada um que se encontra aqui e também aqueles que nos acompanham, Senhor Deus, através da rede social. Muito obrigado, Pai. Continue a cuidar de nós, de acordo com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Nós estamos no período, de importantíssimo para a nossa vida como cristãos, e eu e você não podemos esquecer, que é Natal. Muita alegria de podermos lembrar, do privilégio de sermos alcançados por tão grande misericórdia, de tão grande graça, de tão grande amor, e lembrar, lógico, que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Não sabemos exatamente a data, do seu nascimento. Então, por convenção, se decidiu comemorar no dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus, o Natal. E muito se discute. As pessoas começam a estudar a palavra e começam a meditar na palavra e começam a buscar na letra respostas. Só um minutinho. Que acabam se perdendo. Tem gente que pergunta assim: devo ou não comemorar o Natal? O que você acha? Deve ou não? Você já se perguntou se eu devo ou não comemorar o Natal? Lógico que deve comemorar o Natal. O Natal nos lembra o nascimento de Jesus. Não é por causa do dia 25 de dezembro, que era o aniversário do Deus Marte. É isso que é mesmo. Para ficar bem claro. Lembra que a Igreja Romana tinha vários deuses. O Império Romano tinha vários deuses. E um deles era o planeta Marte. E o dia 25 de dezembro é o dia do aniversário do Deus Marte. E aí, para ficar tudo certinho, colocaram no dia 25 de dezembro, em um concílio da Igreja Católica, o aniversário de Jesus, certo? E a Igreja protestante ou evangélica, chame como você quiser, eu não me considero protestante, e aí também trouxe esse calendário junto. Calcula-se que Jesus nasceu meado de setembro, certo? Porque precisamos lembrar de uma coisa: quando você lê o Evangelho de Lucas, você vai observar o quê? Que havia ovelha no pasto e pastores cuidando dessas ovelhas. Em dezembro isso é praticamente impossível lá, certo? É 12 graus para baixo, é muito frio. Então, não ia estar uma noite tranquila, mas é possível também. Mas calcula-se, porque eu falei que ainda vou trazer esse estudo, eu falei por alto isso, mas calcula-se que Jesus nasceu em setembro. Alguns batem o martelo dia 15 de setembro por causa da festa do tabernáculo, as festas judaicas, Então, acredita-se que Jesus nasceu em setembro para outubro, tudo bem. Mas só porque foi imposto ou colocado o dia 25 de dezembro, a gente comemora Papai Noel? Essa que é a pergunta. Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Nós comemoramos o nascimento de Jesus ou Papai Noel? Nós relembramos o nascimento de Jesus ou Papai Noel? Na Páscoa, a sua morte ou o coelhinho? Isso faz toda a diferença, certo? Então, por que às vezes eu me preocupo com isso? Porque há muito youtuber aí falando, como eu já tenho costume falar aqui nas quintas-feiras, nos estudos, Seu pastor nunca te falou isso? Que Jesus não nasceu em dia 25 de dezembro? Se você nunca ouviu, você está ouvindo agora. Jesus não nasceu 25 de dezembro, certo? E nem em dezembro. Provavelmente ele foi
concebido em dezembro. Provavelmente. Ele tem 6 meses de diferença de João Batista, certo? E como falamos na quinta-feira aqui, né, irmão Gilberto? O pai de João Batista estava entrando no seu serviço sacerdotal de 15 dias. Quando o anjo Gabriel aparece para ele e fala assim, ó, você vai ser pai, velhinho. Como assim? Né? Como que eu vou ser pai? Minha esposa já é idosa. Como é que vai ser pai? Você vai ser pai. O anjo Gabriel fala esqueci o nome agora do sacerdote, né? Me ajuda aí quem lembrar. Né? Zacarias, né? Zacarias. Falou para Zacarias, ele estava entrando no seu serviço sacerdotal, e o livro de Crônicas, não é? Mostra a tabela dos sacerdotes e a classe do sacerdote que estava em serviço e qual mês era de meio do serviço. Zacarias estava na 8ª turma. Na 8ª turma, no nosso tempo, cai mais ou menos em junho e julho. Entre junho e julho. Então, se Zacarias estava em serviço entre julho e julho, João Batista foi concebido entre junho e julho. Porque quando ele sai do seu serviço sacerdotal de 15 dias, ele vai para casa e Isabel, né? Fica grávida. Então, conta julho aí. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Jesus é concebido em dezembro. Jesus nasce quando? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. É só olhar a Bíblia. É só olhar a Bíblia. Aí vão falar assim, não, mas o calendário judaico foi trocado, e nós não temos ideia realmente o dia e o mês que estava em serviço Zacarias. Ele estava no 8º turno, na 8ª turma. E no nosso calendário hoje, a 8ª turma é junho, julho, praticamente. Então, Jesus foi concebido em dezembro e nasceu em setembro, certo? E tem tudo a ver com a festa que está acontecendo em Jerusalém. Tudo a ver, para que as coisas fiquem amarradas. Mas isso importa? Isso importa? Importa que ele nasceu, que o menino nos foi dado, não é isso? Isso é que importa. É isso que importa. É só para que a gente fique ligado, porque às vezes as pessoas nunca te falaram isso, não é igual, eu sempre lembro de Marcos, quando o menor versículo da Bíblia, né, Marquinhos? Assim que eu vim para cá, né, Jesus chorou, né? Sempre lembro de Marquinhos quando, ainda chamo de Marquinhos, Marcos Barcelos, né? Sempre lembro de Marquinhos quando eu vim para cá. Sempre temos algo a aprender, irmãos, não é, Marcos? Sempre temos algo a aprender com as Escrituras. Então, mas qual o problema de comemorar o nascimento de Jesus em dezembro? Nenhum. É uma festa pagã. Não é não. É pagã para você? Para mim não é. Para mim não é. É o nascimento do meu Salvador. E não só meu, do mundo. Seu e meu. Então, precisamos lembrar isso. O nascimento de Jesus é importantíssimo. É Natal. E por que o Natal aconteceu? Já se perguntou? Por que Jesus nasceu? Já se perguntou? Geralmente a gente vai falar o quê? Que Jesus veio revelar o Pai, não é isso? Que Jesus veio mostrar como obedecer a lei. Tem gente que acha que Jesus veio anular a lei. Jesus não veio anular a lei. Jesus veio anular o legalismo. Jesus veio anular o farisaísmo. Jesus veio bater de frente com o religioso e não com o homem e a mulher fiel. Jesus veio bater de frente com esse tipo de gente. Jesus não anulou lei moral nenhuma de Deus. Então a Bíblia não precisa ser atualizada. Certo? Jesus veio corrigir erros de religião, do judaísmo. Mas Jesus não veio corrigir a lei. Ele não veio corrigir a lei. Aí tem gente que fala assim, um novo mandamento vos dou. Esse novo mandamento que vos dou está baseado no antigo mandamento. Baseado no antigo mandamento. Então Jesus não veio anular nada. Jesus veio corrigir a religião que estava errada. O pensar do homem que estava errado. A maneira do homem a obedecer a Deus que estava errada. Isso que Jesus veio corrigir. Não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo não estava sendo usado mais. Certo? Era de qualquer maneira. Tanto amar a Deus como amar o próximo. Jesus veio corrigir isso. Veio corrigir isso. Não é? Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes tá bom, né? Não, 70 vezes 7. É infinitamente mais.
Jesus não mudou nada, Jesus só corrigiu a rota. Só corrigiu a rota. E apesar de alguns acharem que algumas leis morais de Deus foram canceladas, Jesus nunca cancelou lei moral nenhuma. Nenhuma. Jesus, quando perdoa aquela mulher pega em adultério, e ela deveria ser apedrejada, Jesus não está anulando nenhuma lei, ele está cumprindo a lei. Cadê o homem para ser apedrejado junto? Ele não está cancelando lei nenhuma. Cadê o homem para ser apedrejado junto? Ele não estava ali, certo? Então por que apedrejar a mulher sozinha? Então, se vocês querem tacar a pedra, taque vocês que não têm pecado, certo? O que Jesus fez? Corrigiu. Uma cambada de pecador querendo apedrejar uma outra pecadora, não é? Jesus corrigiu. Turma de santarrão. Então, o que é o Natal? É só o nascimento de Jesus? O que comemoramos no Natal? É só o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de poder e graça? Não. João vai explicar o motivo principal para nós do nascimento de Jesus. E aí, em 1 de João, capítulo 3, ele vai explicar lá por quê? Por que Jesus veio. O motivo principal de Jesus vir por você e por mim. Lógico que ele veio revelar o Pai, lógico que ele veio mostrar o Pai, lógico que ele vem nos ensinar como realmente adorar o Pai. No momento da tentação, ele mesmo vai dizer: adorarás o Senhor teu Deus, somente a ele prestará culto, não é? Não adianta vir querer me bajular, porque eu não vou cair nisso, né? Jesus está nos ensinando a como obedecer ao Pai. Mas em 1 de João capítulo 3, de 1 a 10, João vai nos mostrar como é importante o nascimento de Jesus. Diz assim, 1 de João capítulo 3, de 1 a 10. João já começa com uma máxima aqui: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Todo mundo é filho? Não é. Todo mundo é criatura. Filho é por adoção. Filho de Deus é por adoção. Em Cristo Jesus. Então, vede que um grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica de tudo o que nele, todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, olha só, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama ao seu irmão. João deixa muito bem claro aqui o que Jesus veio fazer: anular a obra do diabo em nós. Foi isso que ele veio fazer. Jesus veio exatamente cumprir isso, tirar o pecado, ou seja, a obra do diabo. É o Natal, para isso que ele veio. Jesus veio exatamente por isso. João vai deixar muito bem claro: ele veio para anular, cancelar as obras do diabo em quem? Na humanidade. Por isso que ele se fez homem, por isso que ele se fez ser humano, para tirar toda a obra do diabo. Então, quem pratica a justiça, justo é, e quem comete pecado, não é de Deus.
E aí a gente vai falar assim, mas todo mundo peca. Sim, eu peco e você peca, mas não vivemos na prática do pecado. É bem diferente. É bem diferente. Então, não é quem não peca. Algumas versões mais antigas falavam assim, aquele que é nascido de Deus não peca. Não, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não se alegra com o pecado, não fica feliz com o pecado. Não se alegra, se arrepende e não mais comete aquele mesmo pecado. Continua pecando, continua errando, mas sendo melhor amanhã do que hoje. Isso é a santificação. Isso é o processo da regeneração que Jesus Cristo fez em nós. Esse é o processo. Então, ele ressuscitando e nós sendo regenerados. Esse é o trabalho de Jesus em nós. E o trabalho de Jesus na humanidade é tirar as obras do diabo. Esse é o trabalho de Jesus na humanidade. Por que então que aconteceu o Natal? 2 vezes João vai deixar muito bem claro, para tirar o pecado. Tirar o pecado. Não é tirar o pecado do mundo e o mundo agora está sem pecado como alguns pregam aí. Porque tem gente que acredita que não tem mais pecado. Se converteu, não tem mais pecado. Ou então não tem mais pecado porque Jesus tirou o pecado do mundo. Não, ele tira o pecado de cada um de nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade, não do mundo. Não é? A gente acha que ele tirou do mundo. Não é? E não tem mais pecado aqui no mundo. Tem pecado, mas tem pecado. Não é? Jesus veio anular as obras do diabo, ou seja, ir minando as obras do diabo, para que as pessoas que buscam ele cada vez pequem menos, errem menos e acertem mais. É isso que ele veio fazer. Então o Natal nos concedeu escolhas. A vinda de Jesus nos concedeu escolhas. O nascimento de Jesus nos concedeu escolhas, de escolher acertar e errar. Assim é aquele que é nascido de Deus. Certo? Assim é aquele nascido de Deus. O diabo não tem mais domínio sobre ele, mas continua perturbando. Está ao derredor, buscando quem possa tragar. Temos que lembrar sempre disso. Então, a segunda parte do verso 8 diz o seguinte. O verso 8 diz assim, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Foi isso que ele veio fazer. E o que é a obra do diabo? Já parou para pensar? Aí o pessoal vai lá roubar, matar e destruir. Também. Mas é só isso? Isso resume a obra de um mau líder. O contexto lá é roubar, matar e destruir é um mau líder. Jesus está falando para a liderança e não para o diabo. Mas também cabe para ele. Porque tem muitas pessoas sendo usadas pelo diabo, inclusive na liderança. Então Deus, ele deseja que eu e você mudemos todos os dias, sejamos transformados todos os dias. 2 vezes João vai dizer que o Natal, ou seja, o nascimento de Jesus, o que chamamos de Natal, ele vai dizer, o Filho de Deus se tornou um ser humano. Para quê? Para cancelar as obras do diabo aonde? Em mim e em você. Em mim e em você. E quais são essas obras? É fácil, é só olhar Gálatas e nós vamos saber que obras são essas, certo? Só lá em Gálatas capítulo 5, que nós vamos saber que obra é essa obra do diabo na humanidade. O texto de Gálatas vai apresentar, não é, as obras da carne e o fruto do Espírito. Aqui está a obra que Jesus veio anular. Qual é a obra do diabo? É o que está em Gálatas 5, a partir do verso 19. Que é o quê? As obras da carne são o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos tenho declarado, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aqui está a obra do diabo que Jesus veio anular. Em nós. Aqui está. Certo? E aí, 2 palavras difíceis aí, lascívia, é a sensualidade, não é? A sensualidade. O que a gente tem mais visto é a sensualidade da humanidade. Tudo agora é a sensualidade exagerada.
não é? É o corpo exagerado, a busca da perfeição do corpo exagerada e a demonstrar o corpo, é nude para cá, é nude para lá, e aí cai na obra do diabo, não é? A lascívia, porque prostituição sabemos o que é, não é? Prostituição nós sabemos o que é, impureza nós sabemos o que é, lascívia, na versão aqui, né? Talvez em outra linguagem aí esteja mais fácil de entender, mas é a sensualidade. O sexo aflorado, né? Demais, aquela coisa exagerada, a pornografia e tudo mais que você possa imaginar, né? Que envolve a sensualidade, as crianças sendo sensualizadas cedinho, dá dor no coração, quando a gente vê um vídeo no YouTube, desculpe citar, mas menininhas, pequenininhas, dançando a boquinha da garrafa, ainda hoje, meninas com roupinha de misericórdia, pais colocando seus filhos, meninos ou meninas, para serem sensuais, cantores, né? Tudo sensual, criança, tudo sensual, tudo já com sexo na cabeça. Tem criança que não sabe nem o que está fazendo. E o burro do adulto está lá, tacando obra do diabo na criança. Lascívia, não é? Lascívia. Idolatria, também sabemos o que é. Feitiçaria, sabemos o que é, e um detalhe interessante aqui da feitiçaria, não é só a macumba, não é só o feitiço, é também o sentido da droga, da tóxico, da pessoa que manipula droga, não é? Porque o manipulador de droga é um feiticeiro, é um boticário, né? É a pessoa que mexe, que manipula. Então, aqui, feitiçaria não é só o trabalho de macumbaria, mas também é aquela pessoa que contrabandista de droga, que manipula droga. É essa pessoa também, o feiticeiro que oferece droga, é um feiticeiro. É um feiticeiro. Também a palavra grega significa isso aqui também. Inimizade, não precisamos nem falar. Você sabe o que é inimizade? Porfia. O que é porfia? Disputa. Não é? Disputa, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo mostrar melhor do que o outro. Antigamente, jogar futebol era pecado, porque era disputa, né? O pessoal achava que futebol era pecado, qualquer competição era pecado. Não é pecado. Pecado é a competição que quer destruir o outro. Isso é porfia. Não é? A competição que quer anular o outro, a competição que quer destruir o outro, a competição que quer anular o outro e matar o outro. Isso é porfia. Não é? Agora, uma boa disputa de brincadeira não tem nenhum problema, né? Não pode ter sangue no olho, mas tem gente que tem sangue no olho, né? Tem gente que tem sangue no olho, certo? Se não for eu, não é ninguém. Tem gente que fala isso. Se eu não chegar lá, ninguém chega. A igreja não, todo mundo chega junto. Olha o pensamento diferente da obra do diabo e da obra do reino dos céus. É diferente. A obra do diabo quer que eu chegue junto primeiro. A obra do diabo quer que você chegue primeiro. A obra do reino de Deus não, né? Quer que nós cheguemos juntos na linha final. É isso que é a diferença. Então, porfia é isso, não é? É disputa, mas aquela disputa maligna. Sabe aquela pessoa que quer puxar teu tapete no trabalho? Está praticando porfia. Você é um bom funcionário, você é uma pessoa que cumpre com suas obrigações, mas sempre tem alguém que quer tomar teu lugar. Isso é porfia. Ciúme também, né? Mas porfia, disputa, não é? Quer disputar a sua vaga. E ciúme, a gente sabe o que é, não é? Ciúme é pecado, gente, não é? Aquele ciúme exagerado é pecado, certo? Ira, pecado. Irai-vos, mas não pequeis. Então, não se põe o sol sobre a sua ira. A gente pode até irar, mas não pode ficar irado, senão é pecado, porque não vive na prática da ira. Dá para entender? É assim que é o nascido de novo. O nascido de novo, ele não vive na prostituição mais. Ele não pratica mais a prostituição. Ele não vive mais na impureza. Ele não vive mais na sensualidade. Ele não vive mais na idolatria. Ele não vive mais na feitiçaria. Ele não vive mais buscando inimizade. Ele não vive mais nas disputas para querer crescer pisando nos outros. Não vive. Não é uma pessoa ciumenta. Não é? É uma pessoa que compartilha tudo que tem. Tinha tudo em comum, não é isso que a igreja tinha no começo? Tudo em comum. Não se ira com facilidade. Lógico que tem hora que se ira, mas não se ira, não fica irado, não é? Não vive em discórdia, não vive em dissensões, né? E nem em facções. Ou seja, não vive dividindo as pessoas.
Isso é obra do diabo. Foi isso que Jesus veio anular. Foi isso que ele veio cancelar, não é? Por causa do Natal. O Natal é isso. É Jesus colocando a sua santidade em nós, o seu exemplo em nós, nos fazendo crescer. E aí eu não vou deixar de ler, lógico que não vou deixar de ler o que é produzido naquele que busca Deus, não é? Lógico que não. Aí a partir do verso 22, você conhece, mas é só para lembrar, o fruto do Espírito é fruto, no singular, é um único fruto, dividido em partes. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Enquanto que as obras da carne ou as obras do diabo em nós diz que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, os que praticam o amor, os que praticam a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, essas coisas não há julgamento. Quanto a essas coisas não há julgamento. Como precisamos crescer? Como que Jesus veio nos ensinar a crescer? Já imaginou se Jesus não viesse? Já imaginou se ele não viesse? Então, é enfático, João, Jesus veio tirar o pecado da humanidade e anulando as obras do diabo. Anulando as obras do diabo. Cada vez mais a gente vai percebendo isso. Que Deus vai tirando aqui, vai tirando ali, vai limpando aqui, santificando ali. Ele vai fazendo isso na vida de cada um. Lógico que ainda continua esse mundo perdido. Lógico que esse mundo ainda continua sem Deus. Mas existe um povo que realmente se busca ao Senhor. Busca ao Senhor de verdade. Isso não significa porque está em culto, porque está em reunião, não. Está porque sente-se bem, tem prazer em estar, não é? Reunidos. É isso que traz alegria a Deus. Então a encarnação de Jesus nos regenerou. Éramos inimigos e não filhos. Às vezes as pessoas não conseguem entender isso. Éramos inimigos de Deus e não filhos de Deus. Filhos de Deus só tem um, que é Jesus. É só Ele que é filho, não é? Legítimo. Nós somos adotados por causa da adoção em Cristo, herdeiros por causa de Cristo. Todo aquele que crê em Jesus Cristo recebe o poder de ser feito filho de Deus. 1 João capítulo 1, verso 12, só para lembrar. Então, que conexão há com o nascimento de Jesus com as obras do diabo? Nenhuma. Porque ele veio anular elas. Jesus mesmo fala, o príncipe desse mundo já se aproxima, eu nada tenho com ele. Certo? Ele como rei, não é? O príncipe desse mundo se aproxima, eu nada tenho com isso. Nada tenho com ele. Mas é necessário que aconteça algumas coisas para que o nome de Deus seja engrandecido. Então, Deus ele te convida, Ele me convida a andarmos em perseverança de fé. A caminharmos em perseverança de fé. Então, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Então, andem no Espírito, não é? Paulo vai falar aqui em Gálatas 5,16. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências, ou seja, os desejos da carne. O desejo da carne é o quê? Para agradar o diabo. Nada além disso. Jesus mesmo disse para aquele povo religioso, vocês são filhos do diabo. Que se vocês fossem filhos de Abraão, vocês saberiam quem eu sou. Então, às vezes tem muita coisa dura de ouvir de Jesus. Muita palavra dura de Jesus. E é Natal. Então, não é só relembrar. Não é só festejar. É agradecer. Que porque Jesus se fez homem, as obras do diabo têm sido anuladas na minha vida e na sua vida. E se ainda não foi, ele está pronto para anular. Então, tudo aquilo que a carne peleja contra o espírito peleja contra a carne, é a obra da carne. Não é? Mais uma vez lembrando que prostituição, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, inimizade, disputas, ciúmes, iras, discórdia, dissensão e facções. Só Deus para ter misericórdia de nós.
Só Ele para ter misericórdia. E aí Jesus vem, não é, para dizer: tudo está consumado. Ele termina o seu ministério assim, não é? Terreno, tudo está consumado. Por que tudo está consumado? Eu ensinei a eles tudo que era necessário, né? Ensinei a eles como obedecer, ensinei a eles como crescer na fé, ensinei a eles como vencer o diabo. Tudo está consumado. Tudo está consumado. E aí era derramar o seu sangue para nos perdoar de todo pecado. É isso que ele precisava fazer. Então, é muito mais do que olhar para um bebezinho numa manjedoura. É muito mais de olhar para um bebezinho, não é? O menino Jesus, como alguns falam. É muito mais do que isso. É relembrar que na festividade do nascimento de Jesus começa uma nova era na humanidade. Ele veio cancelar, anular as obras do diabo na humanidade. Precisamos colocar isso em prática. Primeiro no eu, para que o mundo possa entender o que ele é capaz de fazer. O que ele é capaz de fazer. Buscando ao Senhor todo o tempo. Então, é a grandeza do amor de Deus que me alcançou, é a grandeza do amor de Deus que te alcançou, é a grandeza do amor que está à disposição de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Lembrando mais uma vez, Romanos capítulo 5 vai dizer que nós éramos inimigos, mas pela fé em Cristo nos tornamos amigos, reconciliados, fomos regenerados, nova criatura. Por que Jesus nasceu? Para que a gente possa nascer de novo. Dá para entender a conexão? Jesus nasceu para que eu pudesse nascer de novo. Jesus nasceu para que você pudesse nascer de novo. Uma oportunidade de renovar a nossa vida, regenerar a nossa vida em Deus. E Deus vai trabalhando e vai completando a obra. Talvez não. Um dia seremos iguais, né? A perfeição, a estatura do varão perfeito. Mas ainda não. Mas um dia chegaremos lá, não é? Um dia chegaremos lá. E isso é tão gracioso, tão maravilhoso, que Deus ele vai te convidando e vai me convidando a lembrar, não é? Desse precioso presente vindo do céu. Então, voltando lá em 1 de João capítulo 3, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Olha só. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Quando Ele voltar, o corpo será transformado, glorificado, não é? E aí seremos iguais a Jesus. Com o corpo que Jesus tem hoje, teremos um dia. Essa é a nossa viva esperança, não é? De saber que não ficaremos nus, como Paulo fala, né? Se esse tabernáculo aqui se desfizer, temos outro não feito por mãos humanas, reservada por nós no céu. Paulo vai lembrar isso, né? Então lembre sempre disso. É viva a esperança. A si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Assim como ele é puro, seremos. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. O que João está fazendo aqui? Jesus não pecou, em momento algum. João está deixando muito bem claro, nele não houve pecado, ele não pecou. Ele é o Cordeiro digno, não é, de Deus para tirar o pecado do mundo. Perfeito de Deus para tirar o pecado do mundo. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixes enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele justo é. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Palavra dura, meu Deus, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, que lemos lá em Gálatas 5, a partir do 19. Deus vai trabalhando em nós, para nos purificar, para nos limpar de todo pecado. Isso que Deus vai fazendo.
E aquele que começou a boa obra em nós vai concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Vai concluir, certo? Então é dia a dia, é passo a passo, você e eu melhorando, não é? Sendo melhor amanhã do que hoje. Isso é buscar o reino de Deus e fugir das obras da carne. Fugir mesmo, fugir dessa artimanha, né, do diabo que tenta cirandar, e Jesus veio destruir toda essa obra, todo o engano, tudo que se levanta contra Deus. Jesus veio destruir isso. Jesus veio destruir o engano, inclusive religioso, daquela época lá e de hoje. Todo o engano Jesus veio destruir, não é? Então é buscar realmente Ele em espírito e em verdade e servi-lo em espírito e em verdade, porque é Natal, mas não só no Natal, nos 365 ou 366 dias do ano. Que seja assim na sua vida e na minha vida. Amém? Cumpramos isso, né? Vamos cumprir isso, buscar isso. Entendeu? Viver realmente o Natal todos os dias. Jesus se fez humano para que os humanos pudessem entender quem Deus é. Por isso que Jesus veio. E veio anular as obras do diabo. Por isso que ele veio fazer. Nos santificar. Nos trazer de volta a comunhão que um dia foi perdida. Por isso que ele fez. Feche teus olhos aí, vamos orar. Nisto se manifesta, diz o verso 10 de 1 João 3, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, também aquele que não ama o seu irmão. Olha a nossa responsabilidade. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de podermos lembrar que um dia a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de poder e graça. Como diz o Evangelho, vimos a glória dele, como a glória do unigênito do Pai. Ele não veio para julgar, ele veio para salvar, buscar e salvar o que se havia perdido. E aqui está um que se havia perdido. Aqui estão alguns que se haviam perdido. Conosco estão alguns que haviam se perdido. Ó Senhor, e fomos encontrados pelo Senhor. Eu te agradeço por isso, por esse amor imensurável, esse amor que não tem como medir, esse amor que nos alcançou. Então, Senhor Deus, muito obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Muito obrigado pela tua graça que nos alcançou e nos alcança todos os dias. Louvado e exaltado seja o teu nome, que não ficou inerte, Senhor Deus, esperando o mundo na sua caminhada cada vez mais para a perdição, mas o Senhor envia o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu te agradeço por isso. É Natal, um menino nos nasceu, um filho foi nos dado, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Muito obrigado, Senhor. É uma profecia que acontece lá, num filho de um rei, mas também para Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu te agradeço por isso. É nele, Pai, que eu te agradeço pela vida de cada um que está aqui, por cada um que nos acompanha mais uma vez, e também, principalmente também, pela vinda do teu Filho Jesus Cristo, para nos resgatar, nos salvar. Muito obrigado, Senhor. Despede-nos com a tua graça e nos traga logo mais à noite, para juntos estarmos adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Amém. Amém, queridos? Estamos assim encerrando o culto desta manhã. Deus te abençoe. Lembrando que domingo que vem não teremos nem EBD e nem o culto da manhã, tá bom? Dia 26 não teremos EBD e nem o culto da manhã. Só teremos o culto da noite. No dia 2 também a mesma coisa. Não teremos EBD e nem o culto da manhã, tá bom? Só o culto da noite. E no dia 31, na virada do ano aqui, se você desejar passar conosco, nós estaremos aqui das 8 da noite até as 10 da noite no culto da virada, tá bom? No culto, né, da virada do ano, do dia 31 para o dia 1º, das 8 da noite às 10 da noite, tá bom? E voltaremos com a escola dominical e o culto da manhã no dia 9 de janeiro, tá bom? Então as crianças que estão vindo, né, para o discipulado da grande jornada, né, encerra hoje, tá bom? E só retorna dia 9,
tá bom? Decidimos assim devido a final de ano e Natal, tá bom? Deus abençoe, tá bom? Mas nós vamos nos comunicando aí. Vamos com Deus.